Ô Augusto, a situação, né, a saúde financeira do clube, ela é importante não só para contratar, mas também para não acontecer o que aconteceu com o Corinthians Pra agora. pagar os seus credores também. Também é importante. Mas é muito importante também para não acontecer o que aconteceu com o Corinthians agora contra o São Paulo, que perde um Roger Guedes num jogo importantíssimo, que eu não tenho dúvida que o Roger Guedes foi o melhor jogador do Corinthians nos últimos tempos. Nos últimos anos? Quanto tempo ficou o Roger? Um ano e pouco? Não sei. Não ficou muito O tempo que ele esteve no Corinthians, ele foi o melhor jogador disparado. Sempre foi o cara que pegou a bola, colocou debaixo do braço, inclusive derrubando essa mentalidade de alguns que jogador do Corinthians tem que ter uma aparência. O cara veio lá, loirinho, nada a ver com o Coringão. Não, mas ele tinha raça, ele tinha característica do Corinthians. Isso quebra. Brigador. Pois é, isso Era o quebra. único atacante que segurava uma bola nossa lá na frente. Habilidade, vontade de vencer, que Partia falta pra nesse cima, elenco. muito Partia pra cima, agudo. não, era muito bom, Entende? Então o Roger quebrou essa mentalidade que jogar no Corinthians tem que ser o cara feio, tem que ser o cara... Não, chegou lá, loirinho, não sei o que lá, e acabou com isso. E jogou bola, que é o que é mais falando importante. que ele é bonito não, né, Cross? Pô. O calvo. Vamos quebrar Não. um pouquinho. Mas enfim. Gente boa, gente boa. Mas Roger chega lá diferente do que a gente imagina como corintiano. Mas enfim, a saúde financeira do clube é importantíssima para isso não acontecer, como aconteceu depois de 15, que vem a China e leva todo mundo embora, né? Agora da Arábia, né? Agora mudou da China para a Arábia. Então, é muito importante a gente manter essa situação financeira para quando o Corinthians voltar a ser vencedor, não perder os nossos jogadores porque receberam uma oferta maior ou porque um clube do próprio Brasil tem uma condição de estrutura melhor para o cara. Porque a gente, às vezes, cara, a gente nem perde jogador porque o salário é tão mais alto. Às vezes a estrutura do outro clube é melhor do que a nossa. Para mim é um absurdo, com todo respeito, eu ver clube de porte médio ter uma estrutura melhor do que a do Corinthians. E aí eu tô falando de gestão. E aí eu tô falando de como você lidar com um profissional. O Fortaleza, esteve aqui o Marcelo Paz, não sei se você já teve a oportunidade de falar com ele. Fantástico. Excelente pessoa, excelente gestor. Estou falando que ele é perfeito, Não, mas ele é profissional. excelente. Ele disse como o Fortaleza faz as suas confecções de camisa, como ele conseguiu orquestrar para que ficasse uma parada legal pros seus torcedores, a forma que ele trabalha com o Vojvoda, de confiança. O cara tá lá. O Fortaleza teve maus Não, momentos. eles conseguiram manter... O Vojvoda foi assediado pelo Flamengo, pelo Corinthians e não saiu. O Galo, não foi? Galo, é. Então, tudo isso é importante para que a gente não acabe perdendo os profissionais que a gente tem. O que você pensa disso? Aí não é falta de dinheiro, Cross. Aí é falta de gestão, meu amigo. Todo atleta ele tem uma multa. E nós estávamos há menos de uma semana um jogo importante que valeria mais de 30 milhões de reais. Sim. Fora isso, valeria uma final da Copa do Brasil. Então, por que vender? Por que liberar? Ah, porque eu dei a palavra. Peraí, mas você é presidente de uma nação. Você é presidente de 37 milhões de... Você tem que pensar nos 37, não na sua palavra. Você não tem que dar a palavra para isso. Até eu tive um podcast que eles me falaram, pô, mas peraí, Augusto, se não fosse dessa forma, não traria. Então não traga. Eu não vou fazer vitrine para outro clube, eu não vou fazer vitrine para o empresário, eu não vou fazer vitrine para o jogador. Ele tem que vir render o que eu quero. E outra, ele estava livre no mercado. Por que só 40% para o Corinthians, sendo que o salário dele era um alto salário? Você não tem as luvas para dar, mas você diluiu no alto salário. Então, se você diluiu no alto salário, você tem que ter uma porcentagem maior. Eu tenho que pensar no meu clube, Cross. Eu vou pensar na minha porcentagem, eu não vou pensar no atleta ou na minha palavra que eu tenho que dar para ele. E mesmo porque todos os nossos jogadores aí, se você pegar o Gabriel Pereira, se eu não me engano, ele tinha uma multa de 100 milhões e saiu por 5. Por que isso? Então, por quê? O Corinthians não existe multa rescisória. Todos os outros clubes existe multa rescisória. O Watson foi por 5 também, né? Todos existem. E nós não pregamos o estatuto, nós não pregamos o que é de contrato. Existe uma multa rescisória? Quer sair? Saia pela multa, meu amigo. Senão não vai sair. Ainda mais a 2, 3 dias de um jogo, Isso que foi. tão importante. Não, o São Paulo trouxe o Lucas para esse Rames. jogo e o... Enquanto o adversário se fortaleceu, nós exato. se desestruturamos. É isso que precisa acabar, cara. Nós temos que ter gestor que pensa mais na instituição, na marca, no Corinthians. E nós não teremos isso, meu amigo. A partir do momento que eu fizer um contrato, a multa é essa, esse jogador é interessante para nós, esse jogador está trazendo rendimento, está nos dando título, está trazendo receita, ele só sai com a multa. E mesmo assim, meu amigo, essa é a vantagem. Por que os clubes da Europa não fazem muito contrato errado? Porque há um ano e meio de vencer o contrato, para quem entende de futebol, você já sabe se aquele atleta está se adaptando, se ele vai ter uma performance melhor, você já chama para renovar, ele sai muito mais barato, Cross. Como fizeram com alguns atletas aí, deixando 6 meses para vencer o contrato,
Aí o cara bota o revólver na sua cabeça, porque ele está bem, ele pode assinar com qualquer clube. Agora você vai pagar o que eu quero, meu amigo. Só que ele já foi chamado há um tempo atrás para fazer a renovação e o clube não quis. É isso que você tem que ter pessoas que entendem disso. Na Europa é muito isso. Com 1 ano e meio, 2 anos, já chamam o atleta para renovar. Sai muito mais barato para o clube. E hoje nós não. Nós deixamos aí a Deus dará, não sai nem pelo valor da multa e deixa sair porque eu dei a palavra, cara. Na nossa gestão não terá isso nunca. Cara, outra coisa muito importante é a questão dos direitos de TV, tá? Então, vamos lá. Existe um movimento que agora esfriou e, sinceramente, poucos torcedores acreditam que isso vai ser real algum dia, mas existe o movimento da Liga, né? E essa gestão tem um posicionamento dentro dela. Eu queria saber qual é o seu, se você acredita na Liga e tal, mas não vai ser para o ano que vem. Como vai ser a sua posição na gestão do Corinthians para negociar esse direito de televisão? Que é uma bagunça, mas é uma fonte de renda muito grande. Sim, a tendência é essa, o mundo inteiro a tendência é essa. Isso, além de você conseguir organizar um campeonato melhor, você consegue receitas muito melhor. Agora, vamos ver o efeito lá na frente. Todos os clubes estão precisando de dinheiro, investimento é alto, mas um contrato longo de 50 anos. Daqui a 10 anos você vai olhar para trás e falar, poxa, o que nós teríamos que fazer? A vaidade estraga o futebol. Eu acho que se tivesse uma união entre os presidentes... Que não tem hoje, né? E não tem. Que se acabasse com a vaidade, pensasse num futebol profissional, pensasse em grande receita, vamos se juntar, pensasse nos menores também, que eles precisam sobreviver e é onde a gente se torna um grande campeonato. Porque nós não vamos fazer campeonato só com 4 times, com 8 times. Os menores precisam, os menores dão mais trabalho, os menores formam grandes atletas, principalmente em campeonatos. Eles dão visibilidade para que a gente possa contratar atletas deles. E é isso que nós precisamos entender, cara. Agora, poderíamos nós mesmos se juntarmos, fazer a nossa própria liga, e aí sim, daí para frente, a gente começar a vender os espaços. Não tenho dúvida, a tendência é essa, vai ser ótimo, não tem como dar errado, por isso que os maiores investidores querem entrar, porque eles sabem, ainda mais o futebol brasileiro, que é o futebol mais difícil. Não tenho dúvida, vai ser um sucesso, eu sou super favorável a isso, mas eu acho que a gente teria que primeiro nós mesmos sentar, conversar, analisar, para que nós mesmos criasse uma liga entre nós e aí sim a gente pudesse vender o nosso espaço com uma melhor condição. Porque nós vamos se arrepender daqui a 15 anos, 10 anos. Porque assim... nós vamos olhar para trás, poxa, fizemos um contrato errado. O que a gente vê, e aí assim, é porque você ainda não eu acredito que, por exemplo, você não já conversou com o Petralha do Atlético Paranaense ou com a Leila, não teve essa oportunidade ainda? Não, nós vamos ter essa oportunidade de ganhar a eleição, no outro dia a gente já vai estar visitando. Isso é muito legal, porque isso falta muito, porque a gente, os clubes brasileiros, a política dos clubes brasileiros foi muito uma coisa de um ser inimigo do outro, o que não é o caso, somos adversários, somos adversários dentro do campo. E todo mundo ganha se unir muitas vezes por picuinha, as coisas não acontecem, né? E a gente vê as SAFs ajudam nisso, porque é uma coisa já está mais profissional, estamos pensando, né? E todo mundo junto a gente vai ganhar muito mais dinheiro. Importante saber que você tá pensando nisso também, de unir as coisas e não de brigar, sempre, né? Unir para uma receita melhor para todos os clubes, os menores, os maiores. Porque os maiores a gente sabe que Corinthians e Flamengo tem um papel muito importante nessa negociação. Eu acho que tem que ter a voz, eu acho que é isso que o nosso presidente também falha nisso, está deixando outros clubes falar por ele. Sim. É a maior torcida, é a maior visibilidade, ele tem que estar sempre à linha de frente, o Corinthians sempre tem que ter um representante brigando pelo seu espaço, mas também pensando nos menores para que a gente possa ter um campeonato justo, competitivo para todo mundo. Mas acho que tem que ter um meio termo aí também, viu, Augusto? Nossa, como eu fiquei irritado com aquilo. Não vai me deixar o Flamengo jogar na nossa arena e pendurar a bandeirinha deles lá. Não vai me deixar ter mais porcentagem da torcida de outro clube do que a nossa própria, sabe? Porque isso aconteceu nessa gestão. Por isso que eu quero fazer uma arquibancada na Sul, para que eles possam ficar lá confortavelmente. Ok, é isso que a gente espera. Não ali atrás do nosso goleiro, com a pressão em cima do nosso... Porque tem que ter um limite também, né? Entre essa amizade aí, né? Entre aspas. O que vier para nós vai para eles, é sem problema. Exatamente isso aí. O tratamento é igual para todo mundo. O Augusto, assim, você falou já da sua equipe, acho que você não divulgou de fato cada setor ainda e quem vai ser, né? Você não divulgou? Não. O que nós temos, esses 4 pilares que eu te falei, o jurídico, o marketing, o financeiro, esse já está estruturado, já tem nomes para isso. Perfeito. Isso não tem problema nenhum de falar. Legal. Ventilou-se Chicão. Não tem nada de Chicão?
Nunca houve conversa com o Chicão? Você nunca ouviu falar isso, você nunca ouviu, mas é uma excelente pessoa, até estão me dando ideias disso. É um profissional, é campeão, foi campeão de tudo, é um cara que conhece, mas nunca falamos disso, mas é um bom nome também, não tem problema nenhum. São nomes que eu estou analisando no mercado, é um cara que tem liderança, foi capitão nos nossos melhores títulos também, um cara que tem a linguagem do boleiro, sabe, conhece muito bem de vestiário, é tanto que era chamado de xerife. Então é um bom nome, podemos analisar também, sem problema nenhum. Não tem problema com isso não.